Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Nájila, estou trazendo as resoluções do vestibular da UFSC e hoje vamos começar a prova de Química de 2023. Começando pela questão 31. A questão falava sobre o medicamento fabimicina, o novo candidato a fármaco para o combate a bactérias resistentes. Aqui ele apresenta uma breve introdução sobre a molécula, nos apresenta a estrutura molecular e pergunta: sobre a molécula de fabimicina, é correto afirmar que constitui um exemplo de ácido carboxílico, por isso é capaz de neutralizar bactérias que têm um metabolismo regido por reações em meio alcalino. Ele está falando aqui sobre a função orgânica ácido carboxílico. Olhando para a nossa molécula, vamos tentar identificar as funções orgânicas apresentadas. Quando a gente tem nitrogênio ligado a um carbono, e esse carbono está ligado a um oxigênio, uma dupla O, que é a carbonila, a gente tem uma amida. E a gente vai ter uma amida nesse nitrogênio e aqui embaixo também. Esse nitrogênio está ligado a dois carbonos, e os carbonos não estão ligados ao oxigênio. Então, esse aqui é uma amina. E aqui nós temos um éter, que é quando a gente tem um oxigênio entre carbonos. Então, não tem nada a ver aqui com ácido carboxílico. Ácido carboxílico seria se eu tivesse o carbono ligado a uma hidroxila, que é o grupo OH, e a uma carbonila, que é a dupla O. Isso que gera a carboxila. Então, a gente não tem nada desse estilo na minha molécula. Então, ela é falsa. 2. Ao ser ingerida e entrar em contato com o meio ácido propiciado pelo suco gástrico, a molécula de fabimicina é desprotonada, o que sugere que a absorção é mais efetiva se administrada com líquidos alcalinos como leite. Quando a gente está em meio ácido, a gente tem, como suco gástrico, a gente vai ter a liberação do íon H+. Na minha molécula aqui da fabimicina, a gente tem vários nitrogênios, né, nas funções amina e amida, e esse nitrogênio ele vai ter um par de elétrons livre. E esse H+, esse íon H+, ele vai tender a se ligar com esse par de elétrons livre. Então, a gente vai ter uma protonação, ou seja, esse H+, que é o próton, ele vai entrar ali na minha molécula. E aqui ele está falando que vai ser desprotonado. Então, não, está errado. E aí ainda ele fala que a absorção seria mais efetiva com líquidos alcalinos como o leite. O leite, o pH dele, gira em torno de 6,6 a 6,8. Então, ele está levemente abaixo de 7. Então, ele é considerado um líquido levemente ácido e não alcalino. Alcalino é sinônimo de básico. Então, aqui ela vai ser falsa. Então, resumindo, a fabimicina é protonada em meio ácido e o leite ele é levemente ácido e não alcalino. Então, é falsa a nossa proposição. Perfeito. 4. A molécula possui insaturações e átomos de carbono com hibridização sp2. O que são insaturações? É muito fácil de identificar na molécula. Insaturações é quando a gente tem essas ligações duplas ou triplas. No caso, a gente só tem ligações duplas. Então, ela possui insaturações e os átomos de carbono, eles têm hibridização sp2. A gente lembrar, o carbono, ele faz 4 ligações. Então, a gente pode ter 4 ligações simples, uma ligação dupla e 2 simples, ou 2 duplas e uma tripla e uma simples. Esse primeiro caso, a gente vai dizer que é uma hibridização sp3. No segundo caso, sp2. E no terceiro caso, sp1 ou simplesmente sp. Na nossa molécula, a gente tem vários do tipo sp3 e sp2, que é quando a gente tem aqui ligação dupla ou somente ligação simples, por exemplo, esse carbono aqui. Então, ela é verdadeira, a gente apresenta insaturações e carbono com hibridização sp2. Muito bem. A 8. A molécula ela possui estrutura típica de um carboidrato, portanto, deve ser metabolizada no organismo de maneira semelhante a um açúcar. Eu coloquei aqui a estrutura de alguns carboidratos conhecidos, como a glicose, frutose e galactose.
E se a gente observar com a molécula que foi dada ali na questão, não tem nada, não tem muitas semelhanças, né? O carboidrato aqui apresenta essas hidroxilas. Então, a minha molécula tem os grupos aminas, amina e amida. Então, acaba que não tem nada a ver com o carboidrato. Então, ela vai ser falsa. E por último, identifica-se na molécula a função orgânica amina e ao menos um núcleo aromático. Então, a gente já falou ali na questão 1, que a gente vai ter o grupo amina e um anel aromático. O que vai ser o meu anel aromático? Vai ser essa estrutura aqui, ó, quando a gente tem 6 carbonos e essas ligações duplas, elas vão se alternando. Então, isso aqui é um anel aromático. E a função amina ali embaixo. Então, ela acaba sendo verdadeira. Então, a gente fica com a 16 e com a 4, o nosso gabarito fica 20. Pessoal, muito obrigada por acompanhar o vídeo, por estarem aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!